dia 12 de dezembro de 2016, termo de depoimento do senhor Pedro Novis, termo de depoimento número 4 do senhor Pedro Novis, cujo tema é Governos Lula. A gente fala Governos Lula 2002 e 2006, não é isso? Isso. Tá. Pois não, senhor Pedro, pode. O que o senhor tem para falar para a gente sobre esse tema? Ou seja, só fazendo uma introdução aqui, no tema anterior o senhor narrou aqui as campanhas do ex-presidente Lula em 2002 e 2006 e os pagamentos feitos via Caixa 2 para essas duas campanhas, cujo interlocutor do senhor foi o ex-ministro Antônio Palocci, né? Agora, o que eu acho importante o senhor pontuar é o que aconteceu de fato após a vitória do Lula, e muito importante o enfoque dado na contrapartida. O Odebrecht deu essa ajuda e o que houve em troca disso? Pois não. O primeiro ano de minha atuação como presidente da Hoje, que foi o ano de 2002, foi um ano fundamentalmente dedicado à recuperação financeira da Hoje. Depois de um grande esforço de consolidação inicial da petroquímica, viveu uma fase difícil, muito alavancada, muitos investimentos, muita diversificação. 2002 foi basicamente o ano de arrumar a casa, vendemos vários ativos, nos desfazer de muitos ativos que tinham sido construídos, né? Enquanto a construtora do Alberto Odebrecht seguia, já então tocada pelo Marcelo Odebrecht, que assumiu a presidência dele, mas que era uma empresa já em andamento. Essa era a exceção na organização, uma empresa sólida, tocando o seu programa. E a minha concentração em 2002 foi, como eu dizia, na reestruturação, sobretudo financeira da Holding, e na preparação do projeto de retomada, de continuidade e expansão na petroquímica. A minha relação com o ministro Palocci teve continuidade já desde janeiro de 2003, no início do governo. Procurei dar a ele, tivemos muitas conversas sobre planos de governo, porque o ministro Palocci veio a se confirmar como um ministro forte, o primeiro governo do presidente Lula, com muita influência nos outros ministérios e no próprio presidente. E foi assim que contribuímos com a legislação PPP em 2004, com alguns projetos que depois o PPP se materializou, alguns projetos de incentivo à expansão do etanol. Então vamos só, os senhores que levaram então a ideia ou o esboço de uma lei para o governo, uma lei de parceria privada? Nós contribuímos com essa legislação fortemente. Vamos só, PPP, parceria público-privada. Então essa lei era um pleito, era um interesse do grupo que se concretizou no governo, né? Saiu a lei do jeito que vocês queriam. Saiu administrável, praticável. Eu vou enunciar alguns temas, doutor, dessa relação, e depois me concentrar naquilo que eu acho que é o mais importante. Então, exemplificando a legislação do PPP, há alguns esforços para incentivo à área de etanol que depois não se materializaram, porque na sequência... Incentivos fiscais que você fala? Incentivos fiscais e financiamentos, mas o presidente Lula tinha no etanol, e aí era sabido, né, uma bandeira que ele brandia pelo mundo afora, o combustível do mundo e tal. Até que a Petrobras descobriu o pré-sal. Quando a Petrobras descobriu o pré-sal, a bandeira política dele passou a ser o pré-sal. Ele esqueceu o etanol e depois a presidente Dilma também não ajudou em nada. Mas enfim, foi um dos esforços na época. A expansão dos financiamentos à exportação de serviços, foi outro tema também que tratamos. Mas eu queria focar mais na petroquímica, que essa sim foi a minha
a minha concentração principal, porque a Odebrecht sempre apostou na privatização. A Odebrecht, desde do início da década de 80, via a petroquímica como uma área importante de diversificação de sua atividade empresarial, algum negócio mais industrial, mais estável, capital intensivo, mais commodity, menos relação com o poder público e serviço, como era a construtora. Então houve uma aposta muito forte da Odebrecht em relação à petroquímica. E a legislação sobre privatizações do governo Fernando Henrique abriu um espaço muito grande para que a empresa pudesse se ver como uma líder nesse processo. A petroquímica é uma indústria que precisa de escala para operar com eficiência, com produtividade. Precisa ocupar primeira e segunda gerações, porque aquele modelo tripartite do governo General Geisel tinha esse defeito, né? Corta a cadeia, divide primeira geração, produção de matérias-primas da produção das resinas. Isso gera improdutividade, gera muito pequenas empresas. E foi como o sistema da petroquímica brasileira se organizou. Né? Mas, para nossa surpresa, e ainda que nós tivéssemos conversado bastante, eu com o ministro Palocci e Emílio com o presidente Lula, já antes da posse, sobre a importância da continuidade do programa da petroquímica, nós estávamos saindo do processo de aquisição do polo da Copênia, da Massari, e com os planos todos de expansão. Apesar disso tudo, nós encontramos, a partir da posse do presidente Lula, barreiras muito fortes na Petrobras. A Petrobras viu na presidência do Lula e, sobretudo, na presidência do Zé Eduardo Dutra, na empresa Petrobras, uma oportunidade para tentar fazer retroceder todo aquele projeto de privatizar algumas cadeias, algumas áreas vinculadas ao petróleo. E havia um corporativismo muito forte da própria Petroquisa, um número de emprego muito grande, uma influência sindical muito grande. Então, os outros grupos privados, Suzano, Ipiranga, Ultra, o próprio Grupo Mariani, eram grupos muito passivos nesse processo. Eles participavam da segunda geração da cadeia, né, fabricantes de resinas, muito acomodados, muito, se pudesse usar a expressão, encostados na Petrobras, deixando que a Petrobras tocasse aqueles negócios. Nós, eu acho, sem querer ser arrogante, mas eram mais aguerridos, mais lutadores, queríamos expandir, queríamos crescer. Víamos com clareza qual seria o modelo adequado para uma petroquímica nacional e entendíamos que essa petroquímica devia ser privada. Não há modelos muito importantes no mundo de integração entre óleo e petroquímica, geralmente essas coisas estão separadas. Mas tudo aquilo que eu falava com o senhor há pouco, né, falávamos quando comentávamos sobre o PT e Zé Janine, as dificuldades com a matéria-prima, as dificuldades com os entendimentos com relação à fábrica de Paulínia, a dificuldade de crédito fornecedor junto à Petrobras, o presidente Dutra assumindo e declarando alto e bom som que a Petrobras voltaria à petroquímica, que a Petrobras não podia ficar fora da petroquímica. Tudo isso nos levou a uma ação muito forte, e a surpresa foi grande, e a reação foi grande também, junto ao ministro Palocci, junto ao presidente Lula, para que essas coisas fossem revistas para que a Petrobras para que a Petrobras não criasse esse tipo de inibição no processo de desenvolvimento da petroquímica privada. Isso acabou resultando numa reunião, o presidente Lula convocou, isso foi um marco para nós, uma reunião em junho de 2003, no Palácio da Alvorada, que estava o presidente Dutra, a ministra Dilma, o ministro Palocci, o presidente Lula, Emílio, o doutor Emílio, Zé Carlos Lubizic, eu, e acho que Alexandrino também, onde nós fizemos uma exposição muito contundente, muito argumentada ao presidente, para desagrado do presidente Lula, que estava lá presente.
sobre qual vinha sendo o comportamento da Petrobras e o que nós achávamos que devia ser feito. Há documentos nos meus anexos que narram com detalhes de muita riqueza o que se passou de informação, o que se passou ao longo desses meses. As consequências dessa reunião, e essa disputa não parou por aí. Essa disputa foi muito dura e durou esses anos todos, apesar do apoio do presidente, apesar do apoio do Luiz Palocci. A partir de um certo momento, a ministra Dilma se conscientizou também da necessidade de tratar o assunto da petroquímica como um assunto de governo, não como um assunto interno da Petrobras. Isso está narrado, em muitos momentos tentou nos defrontar com obstáculos que eram muito complicados, como tentar comprar a petroquímica Ipiranga, assumir o controle da Copersul, quer dizer, reverter todo o processo da privatização. E acabou, inclusive, por comprar a petroquímica Suzano, numa operação que veio a ser muito questionada na época. Nós conseguimos, pela influência, pelo pedido que fizemos ao ministro Palocci e ao presidente Lula, impedir a venda da Ipiranga na Petrobras, mas não conseguimos impedir a venda do grupo Suzano, da petroquímica Suzano na Petrobras. Essa operação se deu. Na época havia um entendimento entre Petrobras, Suzano e Unipar, família Gaia, para a constituição de um grupo petroquímico no modelo Braskem, com participação minoritária da Petrobras. A Petrobras quebrou esse acordo, comprou a Suzano, se tornou controladora da Suzano, por consequência controladora da Riopol. Quer dizer, naquele momento a Petrobras se colocava numa posição a mais impossível de se conviver num ambiente empresarial, de competição, que era ao mesmo tempo ser... Isso tudo era por ideia do José Eduardo? Não, era uma mentalidade geral da empresa, dos engenheiros, da EPET, do sindicato, Tinha alguma... da equipe da Petropisa, que não queria que a Petropisa deixasse de existir. A Petropisa só existia porque a Petrobras estava na Petroquímica. Nunca engoliram a privatização. Nunca engoliram a privatização. Agora, veja só para concluir esse assunto, como pode uma empresa de controle estatal, do tamanho, da força e do prestígio da Petrobras, ser ao mesmo tempo seu sócio relevante, eu tinha 30%, 40% do capital da Braskem, seu fornecedor da matéria-prima, que é questão vital, sem nafta você morre, e ser seu concorrente, porque ao comprar a Suzano, ela ia competir no mercado com as mesmas resinas que a Braskem produzia. Sem falar que já havia anteriormente comprado a Pérez Copan, em 2002. E ao comprar a Pérez Copan, adquiriu ativos petroquímicos na Argentina que exportavam para o Brasil, competia conosco. Quer dizer, é uma situação realmente... Agora, tudo é um isso caso, merece é uma ser... questão ideológica, ou o senhor sabe de alguma irregularidade? O senhor citou aí especificamente a da Suzano. O senhor sabe de alguma irregularidade? Não, eu não poderia afirmar, não tenho provas para isso. Agora, que a operação da Suzano foi uma operação muito estranha, porque a Suzano foi paga, foi comprada, na época se avaliava uma vez e meia o valor de mercado, quer dizer, as petroquímicas estavam avaliadas aí a 6 vezes EBITDA, vamos dizer, a Suzano foi comprada por 9 ou 10 vezes EBITDA pela Petrobras. Foi uma operação relâmpago, assim, da noite para o dia estava feita. Tanto que a Unipar se insurgiu contra isso, acionou a Petrobras, acionou o governo e acabou conseguindo que a Petrobras cedesse, voltasse atrás. A Braskem não teve nenhuma participação. A Unipar conseguiu fazer uma fusão entre os ativos da Suzano e da própria Unipar, com participação da Petrobras e do grupo da família Gaia,
com controle majoritário privado, mas aí teve que se endividar muito para isso e acabou que a Quator virou um negócio inviável. Né? Quer dizer, impediu que a Petrobras seguisse controlando a Suzano, mas criou um monstrinho que acabou vindo a própria Petrobras e solicitando a Braskem que aceitasse incorporar a Quator à Braskem. E isso foi o que foi o ponto final dessa história, dessas disputas, dessas confusões todas que ocorreram de 2003, quando o presidente assumiu, até 2009, quando a Quator foi incorporada à Braskem. São 6 anos. Então, o senhor vai me perguntar, doutor, me desculpe, antecipar, foi fundamental o apoio do presidente Lula e do ministro Palocci e da ministra Dilma, enquanto presidente do Conselho de Administração da Petrobras, para que esse processo, que eu, enquanto empresário, considero absolutamente legítimo, quer dizer, o que nós fizemos não foi contra a lei nenhuma, ao contrário, nós fomos estimulados a fazer com o processo de privatização, foi definido que a Petrobras não iria mais participar. Os outros grupos privados petroquímicos brasileiros se deram muito felizes, todos os acionistas, quando venderam seus ativos, foram cuidar de suas vidas. Só quem reclamou foi uma figura lá do Rio Grande do Sul, o senhor já deve ter ouvido falar, que agora antes vai. O senhor tem uma ideia, só grita, porque não tenho razão. O senhor tem uma ideia, a Triunfo, a petroquímica dele, produzia 2 ou 3% do volume de produtos petroquímicos que a Braskem produz. E ele dizia que ele não competia com a Braskem porque a Petrobras não deixava, porque o presidente não deixava. Doutor, não existe nada disso. O que existe é que nós fomos estimulados a desenvolver um projeto que veio a se materializar. A Braskem está aí provando sua competência, está nos Estados Unidos, está na Alemanha, está no México. Né? A Braskem hoje é uma empresa nacional de perfil mundial, né? Uma grande petroquímica no plano mundial. Agora, nada disso, eu tenho que reconhecer, nada disso teria sido feito. A Petrobras teria nos cortado as pernas se não fosse o apoio do presidente Lula e do ministro Palocci. Não valeu a pena o investimento. Nesse sentido. Me diga uma coisa, o senhor falou que já esteve com o Palocci no outro depoimento várias vezes, citou algum jantar, citou alguns... O senhor conseguiu recuperar alguns outros encontros com o Palocci para tratar dessa pauta de interesse? Eu recuperei, tem aqui umas datas que eu anotei, né, contatos que eu tive com... O senhor pegou isso em agendas? Isso é o seguinte, quando no ano passado eu comecei a formar o juízo de que nós precisaríamos caminhar para a solução que acabamos caminhando, da leniência, das colaborações, e o doutor Adriano, que está aqui presente, sabe que eu fui dos primeiros a tentar influenciar a organização para que isso acontecesse. Eu havia guardado umas anotações e umas agendas da época que eu fui presidente da organização. As anteriores eu já não tinha mais nada. Mas de 2002 eu achei pouca coisa, mas de 2003 a 2008 eu achei alguma coisa. O que eu fiz? Eu copiei nessas agendas algumas datas de alguns encontros, porque eu sabia que poderia, possivelmente, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa acontecer e eu precisar dar essas informações, como fiz aqui. O senhor fala para a gente as datas, se o senhor tem isso? O senhor encontrou? Fala. Falo, senhor. Eu digo aqui que estive com o ministro Palocci em 22 de abril de 2003, 28 de abril de 2003, 30 de setembro de 2003, 5 de novembro de 2003, 29 de junho de 2004, 14 de outubro de 2004, 22 de março de 2005, 27 de janeiro de 2006. E todas essas foram num lugar específico ou cada uma foi num lugar? O senhor lembra mesmo do tempo? Nesse período de 2003 a 2006, eram praticamente todas, o que eu me lembro, todas no Ministério. Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Na sala lá do Palácio. Na sala do ministro Palocci.
Tá, e o senhor marcava essas reuniões como? Era a secretária do senhor que marcava a Era secretária dele? ou a secretária ou eu conheci o Juscelino Dourado através do ministro Palocci, né? Quando eu sei lá o chefe de gabinete. É o chefe de gabinete O dele. chefe de gabinete dele, eu marcava através do Juscelino, através da secretária. Pois bem. Então, voltando ao tema das solicitações que foram adotadas, o senhor comentou da PPP, essa situação da petroquímica. O senhor tem mais alguma que o senhor lembra que foi acatada, algum pleito para depois? O apoio dele na alteração da legislação do PIS/COFINS, que eu comentei no relato número 2, no anexo número 2. O senhor pode falar de novo para contextualizar aqui nesse A Braskem, da sua estrutura fiscal, tributária, depende muito, em relação ao PIS/COFINS, da possibilidade de fazer... Eu posso pedir ajuda, doutor Adriano? Pode. Como eu disse, eu não sou tributarista, o doutor Adriano conhece. Deixa eu ver se eu entendi aqui, o doutor pode ajudar. É uma questão É uma questão de alíquota tributária, de PIS/COFINS, em toda a cadeia, a partir da NAF. Então, assim, Quando você tributa... A Odebrecht tem interesse que uma legislação do PIS/COFINS fosse alterada ou fosse feita em benefício da Odebrecht. Em benefício da Odebrecht. E isso foi uma coisa interessante, está narrada no anexo. Eu me lembro bem que foi um vai e vem intenso, porque foi aprovado uma primeira, depois o presidente vetou por pressão da própria Fazenda, do Tesouro, por conta de arrecadações, e veio a segunda, que nos concedeu uma alíquota que era bastante benéfica para o Braskem, que era de 9%, né? E aí isso foi de novo cortado e acabou-se ficando com a famosa MP do bem, com 3, alguma coisa por cento. E o restabelecimento do crédito presumido. E o crédito presumido. É uma redução do impacto, tanto a política da Petrobras como a legislação que mudou o regramento de base de cálculo do PIS/COFINS gerava efeitos negativos na acreditação da Braskem. Eu confesso ao senhor que nesse momento eu era meio menino de recado. Nesse caso eu fui menino, eu levava as agendas do História. Ele entendia do assunto. Aí eu falou assim, eu preciso de sua ajuda nisso. Quem que fazia a demanda para o senhor desse tema, assim, da Odebrecht? Isso, no caso da Braskem, é o próprio Zé Carlos, né, que era o CEO, Tá. E muitas vezes ele estava comigo nas conversas com Zé Carlos. o ministro Palocci. Tá. Esse tema a gente pode começar depois. O senhor lembra Agora, da... mas eu não sei explicar. Essa MP do bem, ela foi convertida, o senhor lembra que lei? Que a gente está falando de que lei? Você lembra? Estou falando da Lei 11.196 de 2005. Ela foi uma MP, aí foi vetada, um artigo foi vetado, depois foi alterado. Como é que foi que você falou? Você falou muito rápido. Resumindo, quando ela foi convertida na Lei 11.196, ela atendia o que a Odebrecht Está nesse pleiteava? texto aqui. Tá? Deixa eu me orientar por aí, por favor. Obrigado. Quando a conversão do regime cumulativo do PIS/COFINS para a sistemática não cumulativa, a Braskem passou a ter o direito de se creditar pela própria sistemática dos tributos não cumulativos de um valor equivalente a 9,25% nas compras de nafta, que à época era tributada a alíquota zero. Posteriormente, o governo federal vetou a utilização desse crédito. Com o veto, a companhia buscou restabelecer seu direito ao crédito através da apresentação de emenda à medida provisória. Lembro que o projeto de conversão de medida provisória chegou a contemplar a emenda que sugerimos. Entretanto, esta foi vetada pelo governo Lula por solicitação da Receita Federal. Com o veto presidencial, busquei o apoio do ministro Palocci para que revertesse daquela situação, ao menos que tivesse direito à parte do crédito. Isso era questão de vida ou morte, sobrevivência para a empresa. Havia uma resistência particularmente da Receita Federal que estava focada no incremento da receita tributária, e que, referida à alteração legislativa, acabasse por impor um elevado custo a tão importante insumo industrial. Em decorrência dessa situação do ministro Palocci,
foi editada a MP do Bem, redigida pelo governo, que garantiu o benefício fiscal de 3,65% sobre a compra da nave. A medida provisória foi posteriormente convertida na Lei 11.196 de 2005. Isso, ela beneficiava apenas, só para complementar, apenas a nafta. Depois, por pleito de outras empresas petroquímicas que usavam etano, propano e condensado, esse benefício foi estendido para outras matérias-primas também. Mas foi um trabalho da Braskem junto ao ministro. A gente juntou como dado de convocação tanto a MP quanto a lei que está aqui Tá. E o senhor falou várias datas aqui de encontro do Palocci, algumas das datas que o senhor conseguiu destacar, resgatar. Sim. Mas eu suponho que o senhor encontrou outras vezes com ele também. Né? Nesse período em que ele esteve no governo, porque ele deixou o governo em 2006, como presidente Lula, nesse período eu acredito, posso ter estado com ele outras vezes, embora não tenha encontrado registros. E depois que ele saiu do Ministério? Depois que ele saiu do Ministério, eu segui tendo contatos com o ministro, porque ele continuou, a meu pedido, me apoiando em algumas ações. Então, mesmo fora do Ministério, ele continuava defendendo os interesses. Fora do Ministério, ele nos ajudou e, sobretudo na relação com a ministra Dilma, que na época, salvo engano, já estava na Casa Civil. Isso. E eu tenho aqui datas também que resgatei desse período em que eu me encontrava em São Paulo, já não mais em Brasília, em hotéis como o Jorge Sank, como o Sofitel, né? Ou no próprio escritório dele, se não me engano era na Alameda Lorena. E essas datas são 14 de junho de 2006, 14 de julho de 2006, 7 de dezembro de 2006, 9 de fevereiro de 2007, 14 de abril de 2007, 31 de agosto de 2007, 12 de novembro de 2007, 17 de janeiro de 2008, 3 de junho de 2008 e a última que eu tinha anotado, esse foi o meu último ano de presidência da Odebrecht, 14 de julho de 2008. E aí, então, o Palocci, esse trabalho que ele continua de defender os pleitos da Odebrecht no governo, mesmo fora do governo, tinha uma contrapartida explícita assim? Não. Não, né? Eu lhe asseguro que eu nunca tive nenhuma coisa de contrapartida pessoal para o ministro Palocci, eu asseguro, senhor. Meus entendimentos, e que eu sei que geraram efeitos positivos para as nossas ações com ele, foram relativos às campanhas de 2002 e 2006. Tá. Mas teve presente, você deu algum presente para ele? Presentes, eu recuperei também de agendas, anotei uma caixa de charutos no aniversário dele em 2003, uma caixa com 12 garrafas de vinho barbaresco em 2004, nos 2 primeiros anos de governo dele. O senhor tem ideia do valor desses presentes? Eu tenho anotado isso aqui no meu anexo. Os charutos custaram, na época, 2003, R$ 3.100 a caixa, Opus 10. E as garrafas de vinho custaram, em 2004, R$ 10.032. Um tempinho atrás. Né? Mas quando o senhor deu o presente, ele era ministro ainda? 2003, 2004 era ministro. Depois há um episódio que eu não registrei no meu relato, porque não achei que fosse relevante, mas que aproveito para comentar rapidamente aqui. Quando o ministro Palocci deixou o ministério, ele se propunha a fazer palestras sobre era a crise da gripe aviária. Já ruim, E está todo mundo apavorado. Ele é médico sanitarista, né? E
ele fez uma palestra no SEMAN. A SEMAN é uma clínica que atende ao Odebrecht. Clínica médica em São Paulo. Sim. E ele fez uma palestra, eu apresentei a SEMAN para que ele fizesse a palestra. E eu procurei saber do Manhães, que é o médico, quanto você pagou pela palestra. Ele me disse 30 mil reais para ele fazer a palestra, encheu lá um auditório. E o falou assim, recebeu 30 mil reais por essa palestra, que deve ter sido no segundo semestre de 2006. Já tinha saído, né? Já. Aqui. Então essa parte da ajuda do governo no setor petroquímico você já narrou? Sim, esse foi justamente o que eu procurei expor aqui aos senhores sobre essa luta nossa na petroquímica. A questão do piscofis foi outra ajuda importante também para já. Incentivo fiscal. Piscofins. Ainda alguma coisa? Em relação se teve algum contato à época com alguma outra autoridade política, enfim, alguém mais, além do ministro Palocci, o senhor teve contato com alguém mais do governo? A ministra Dilma, algumas vezes, enquanto ministra, por conta desses temas que eu já comentei com os senhores, ligados a Braskem, sobretudo, no que diz respeito à relação com a Petrobras. O presidente da Petrobras, tive várias vezes com ambos, tanto o Gabriel quanto o presidente Dutra. O engenheiro Paulo Alberto Costa, tive algumas vezes, talvez 4, 5 vezes, nessas cobranças e questionamentos dos temas da Braskem. Teve um ponto que o senhor mencionou, se eu puder explicar um pouco mais. O senhor mencionou um embate, não sei se foi a palavra que o senhor utilizou, do fato da Petrobras, em relação à Braskem, ser acionista, fornecedor e concorrente. Por que o senhor... É uma contradição, é uma impossibilidade do ponto de vista empresarial, negocial, né? É um conflito de interesse muito grande, porque se você é acionista, age, pensa como acionista, tem que buscar os melhores interesses daquela empresa. Se você é, ao mesmo tempo, fornecedor da empresa, você estaria à busca dos melhores preços para a matéria-prima que você está fornecendo, portanto, contraditoriamente se prejudicando enquanto acionista. E se mais ainda do que isso, você é concorrente da empresa, você está lutando para ocupar espaços de mercado que a empresa ocupa, essa atitude monopolista e a sambarcadora da Petrobras levou a essa contradição. Eles não gostavam quando eu dizia que eles tinham uma esquizofrenia instalada, porque era um negócio que se você recorda, os três papéis não são compatíveis. Consegue relatar ou se recorda de algum caso concreto em que essa esquizofrenia que o senhor mencionou, essa contradição, causou prejuízo à Braskem ou à Petrobras? Alguma votação no Conselho de Administração? Algum episódio em que, enfim, gerou algum prejuízo específico para a Braskem que o senhor dirigia? Ou algum sentido que favorecer a Braskem prejudicou a Petrobras? Algum episódio, se eu puder relatar? Ou algum se nós se o senhor se recorda. partirmos, episódio específico, não, a coisa não se dava dessa forma, né? Se nós partirmos do princípio de que a Petrobras não desejava sair, e desejava ser fornecedora e controladora da Braskem, essas atitudes todas que eu narrei vinham nesse sentido, de dificultar a performance da Braskem enquanto empresa e o crescimento da Braskem. Perfeito. Acho que isso. Acho que isso. Doutores, alguma coisa? Então vamos encerrar aqui o termo 4, relacionado a eventos sofridos nos governos Lula, ainda no dia 12 de dezembro de 2016.